Olá, pessoal. Então, continuando o tópico relacionado a empregador, né? Vamos falar de sucessão empresarial. O que é isso? Eu tenho lá o artigo 10 da CLT e o artigo 448. O que eles vão dizer? Artigo 10 da CLT. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos dos respectivos empregados. Esses dois artigos estão dizendo sobre sucessão empresarial. O que é isso? Digamos que eu tenho uma fábrica de móveis X, né? A fábrica X. O dono dessa fábrica é o Pedro, e o Pedro vende essa fábrica para o Antônio. E aí a CLT vai falar, olha, não tem problema. O fato da empresa ser do Pedro ou do Antônio, trocar o dono, isso não influencia os contratos de trabalho. Então, os contratos, eles não têm que ser rescindidos, né? Ninguém tem que ser mandado embora porque mudou o dono da empresa, não. A mudança na estrutura proprietária, né, quem é o dono da empresa, não influencia os contratos de trabalho, beleza? Então, a empresa foi vendida do João para o José é um novo dono e tudo bem. Todos os contratos de trabalho, eles são mantidos, a não ser que o novo dono queira dispensar alguém, etc. Mas a mudança na propriedade da empresa não gera nenhuma repercussão nos contratos de trabalho, tá? Isso significa sucessão empresarial. Então, trocou o dono da empresa? Tudo bem, um sucedeu o outro, né? O João sucedeu a Maria, o João virou dono dessa empresa, não tem problema. Os contratos de trabalho permanecem normal, os empregados permanecem tendo os mesmos direitos trabalhistas, mesmo tendo mudado o dono da empresa, tá? Mesma coisa se mudar a estrutura jurídica. Digamos que você tinha uma sociedade limitada e virou uma sociedade anônima. Digamos que eram 2 sócios e entrou mais um sócio na sociedade limitada. Essas alterações para o direito do trabalho não fazem diferença, tá? A empresa que vai continuar sendo empregador, então é a fábrica X que vai continuar sendo empregador, independentemente de quem são os novos donos, independentemente, né, de qual que é a estrutura jurídica dessa empresa, ok? Isso faz toda a diferença. Por quê? Digamos que eu trabalho lá na fábrica de móveis X. Estou trabalhando, tem 2 anos, a empresa foi vendida e eu continuei trabalhando. E desde que eu entrei nessa fábrica, ninguém nunca me pagou férias, por exemplo. Tem 4 anos que eu trabalho lá sem tirar férias. Os 2 primeiros anos a fábrica era do José e depois o José vendeu para Maria, por exemplo, né? Aí depois de 4 anos, 2 anos a fábrica sendo do José, depois mais 2 anos sendo da Maria, eu pedi demissão, fui na Justiça do Trabalho e falei que eu nunca tirei férias e quero lá o valor das minhas férias, com correção monetária, enfim. Aí poderia surgir a dúvida, né? Não, mas peraí, a Aline tinha que demandar contra o primeiro empregador, né? Quando a fábrica era do José, e depois, aqueles 2 primeiros anos, e depois quem era responsável era a Maria dos 2 anos subsequentes, né? Poderia ser o lógico, né? Quem se beneficiou da mão de obra que pague. Não é assim. No direito do trabalho, lembra que o risco da atividade econômica é do empregador, princípio da alteridade? E lembra que o direito do trabalho parte da ideia de proteção? Imaginemos se a Aline que tivesse que achar o José. Eu não sei cadê o José, ele vendeu a empresa e foi morar lá na China. O que eu vou fazer? Eu, Aline, vou ficar sem ter os meus direitos pagos de férias porque eu não consigo mais achar o José que vendeu a empresa para Maria? Então, por causa desse problema, dessa dinâmica, né? O direito do trabalho vem e fala, olha, o responsável é o empregador, ponto. É o dono da fábrica de móveis naquele momento que você foi na justiça. Então, a Aline entra na justiça contra a fábrica de móveis X. Não importa se na época que ela trabalhou, o dono era o João e se agora é a Maria, não importa, ok? Quem vai pagar os direitos trabalhistas da Aline é aquela empresa, independentemente de quem é seu dono naquele momento que a empresa foi demandada na Justiça do Trabalho, tá? Isso, então, é uma regra de acordo com a ideia de proteção ao trabalhador, né? Porque não seria protetivo ele ter que procurar o dono da empresa à época que ele prestou serviços. Não, ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho contra aquela empresa, ponto. Independentemente de quem é seu dono hoje e quem foi seu dono à época. Isso é tão interessante que quando, por exemplo, você compra uma empresa, você deve saber quais são as dívidas dessa empresa. O que essa empresa deve? Porque, em regra, quando você compra uma empresa, vem tudo com ela, né? As coisas boas e as ruins.
Então, você tem que saber qual que é o passivo trabalhista dessa empresa, porque amanhã, se essas pessoas forem na justiça, é você que vai ter que arcar, né? Então, você tem que falar, olha, você tem que ver, você vai ter que fazer um levantamento. Todos os direitos trabalhistas foram pagos? Ah, mais ou menos. Então, você tem que calcular, bom, quanto que a gente está devendo de direitos trabalhistas? Se essas pessoas forem na justiça, quanto que isso vai custar? Né? Então, essa informação, ela tem que constar, ela tem que ser analisada na negociação de uma empresa, quando você compra uma empresa, né? Porque essa dívida trabalhista vai acompanhar essa empresa, independentemente de quem seja o dono, ok? Então, isso tem que ser parte ali do negócio. Então, né, dentro aí dessa ideia de sucessão empresarial, né, a gente tem o artigo 448A da CLT, caracterizada a sucessão empresarial, né, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, então, trabalhava para o outro dono, né, são de responsabilidade do sucessor. Então, quem compra a empresa, a responsabilidade é dele, né, no que diz respeito aos créditos trabalhistas, às dívidas trabalhistas, mesmo que tenham sido feitas, né, sob a propriedade de outra pessoa, durante a propriedade de outra pessoa, beleza? Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude, né? Então, quando ficar comprovado algum negócio jurídico de venda de empresa, né, para tentar fraudar a legislação trabalhista, quem vende continua responsável, beleza? Ok, e para a gente caminhar para o fim, né, a gente tem a questão que eu já disse do risco do negócio, do empregador, risco da atividade econômica, tá lá no artigo 2º da CLT, e isso é muito importante, né, porque isso traz a importância de uma boa gestão na empresa, isso traz a questão da importância, né, de uma boa administração, da empresa realmente, né, saber quais são os direitos trabalhistas devidos, porque se for um sucesso, a empresa, ótimo. Se for um fracasso, a legislação trabalhista, ela não quer saber, ela não se interessa, né? Ela determina que os direitos sejam pagos do mesmo jeito. Até porque, como eu disse para vocês, né? Primeiro eu trabalho e depois eu recebo. Então, pensa bem, eu já trabalhei para você. Aí você vira para mim e fala, não vou te pagar. E aí? Tem como devolver o trabalho? Não tem. Não tem como devolver essa aula. Não tem como devolver a mão de obra física e intelectual da Aline, né? A única coisa que tem para fazer em contraprestação é pagar. Diferente, por exemplo, se você compra um celular. Você comprou o celular e aí, daí a pouco, o celular estava estragado, ou você perdeu o emprego, não tem como mais pagar, aí você chega pro cara e fala, olha, acabei de perder emprego, não tem, vamos desfazer o negócio, eu devolvo seu celular, você me devolve o dinheiro, ou pelo menos uma parte, né? O celular tá estragado e eu vou devolver. Percebam que tem como devolver o bem e restituir o dinheiro, né? Você devolve, você desfaz o negócio. Agora, em relação à prestação de serviço, não tem como. Como é que eu vou desfazer essa aula, né? Como é que eu vou voltar atrás com essa prestação de serviços que já foi feita, né? Já foi despendida a força física e intelectual em prol do empregador, né? Então, a única opção é pagar por esse trabalho, por esse serviço, ok? Então, isso é muito importante que a empresa tenha isso em mente, né? O risco da atividade econômica é dela, beleza? E aí, o nosso último tópico é a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Em regra, quem responde pelos créditos, né, pelas dívidas trabalhistas é a empresa, independentemente de quem é o dono, etc. E se a empresa não tiver bens em nome dela, né, porque vocês sabem que a pessoa jurídica, ela tem patrimônio em nome da pessoa jurídica, diferentemente do patrimônio dos sócios, dos donos, né? Isso é uma das funções da pessoa jurídica, separação patrimonial, patrimônio que é da PJ, diferente de patrimônio pessoal dos sócios, né? Tanto que quando você abre uma empresa, uma das obrigações é dar patrimônio para ela. Então, você tira do seu patrimônio pessoal e dá para a empresa. Tanto que, por exemplo, no contrato social tem que vir lá qual que é o valor inicial ali que aquela empresa começa a exercer, o capital social inicial, né? Capital social, aquele valor que a empresa vai exercer suas atividades. E de onde vem esse capital da empresa social? Do patrimônio pessoal de cada sócio que retirou do seu nome e pôs o nome da empresa, né? Então, quando a gente tem uma pessoa jurídica, a gente separa. Uma das funções da PJ é a separação patrimonial do que é da empresa, da pessoa jurídica, e aquilo que é patrimônio pessoal do sócio. Então, digamos que a PJ não tem patrimônio para saldar as dívidas trabalhistas, né? Ela não tem bens
para saldar as dívidas. E aí, a gente pode se valer do instituto jurídico, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é, através desse instituto jurídico, usar o patrimônio pessoal dos sócios para saldar dívida trabalhista contraída pela empresa, beleza? Então, a legislação vai permitir em situações excepcionais, né? Quando essa empresa é mal exercida, mal gerida, né? Quando tem confusão patrimonial, desvio de finalidade dessa empresa, ou seja, essa empresa ela atua em desconformidade com as suas obrigações enquanto empresa. E aí, se por causa ali, né, dessa confusão patrimonial, desse desvio de finalidade, isso gere uma dívida trabalhista, um problema trabalhista, né, direitos trabalhistas que não são cumpridos, toda essa dinâmica pode dar ensejo a um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Momentaneamente eu desconsidero que existe uma PJ, eu afasto essa PJ, eu alcanço o patrimônio pessoal do sócio, saldo a dívida trabalhista, resolvo aquele problema trabalhista e depois é como se eu voltasse com essa PJ e essa empresa continua lá respondendo pelas suas dívidas de outras naturezas, né? De dívidas, por exemplo, empresariais, tributárias, enfim, beleza? Então, no direito do trabalho, assim como em outros ramos do direito é possível a desconsideração, mas aqui especificamente desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para poder alcançar o patrimônio pessoal dos sócios para saldar essa dívida que a empresa contraiu com o empregado, beleza? Só para vocês terem um exemplo, uma noção, por exemplo, eu tenho vínculo com a FAGOC, né? A minha carteira assinada é assinada pela FAGOC. O vínculo da Aline é com a FAGOC, mas concorda comigo que a FAGOC tem donos, né? Tem pessoas físicas que se juntaram, cada uma delas pegou um pouco do seu patrimônio pessoal, deu para essa pessoa jurídica, foi lá no órgão próprio, né, na junta comercial, criou essa empresa passou a ter personalidade própria, a ser uma pessoa jurídica, né, e essa pessoa jurídica passou a contrair obrigações e direitos em nome próprio, né, então eu não tenho nada a ver com os sócios da FAGOC, eu tenho a ver com a FAGOC. A FAGOC é minha empregadora, assim como vocês, né? Vocês têm um contrato de prestação de serviços com a FAGOC. Percebam, a pessoa jurídica que tem direitos e obrigações. Ela tem o direito de exigir de vocês mensalidade e a obrigação de prestar serviço. Ela tem o direito de exigir que eu dê aula e tem a obrigação de me pagar salário. Então, a nossa relação toda é com a FAGOC, né? E a FAGOC, ela tem patrimônio no nome dela, concorda comigo? A mensalidade vai para ela, as carteiras, as mesas, o ar-condicionado, o espaço físico, tudo é da FAGOC, em nome da FAGOC. Então, esse patrimônio que vai ser responsável por pagar os direitos trabalhistas da Aline. Por exemplo, a FAGOC não pagou hora extra. Aí eu vou na justiça e falo, juiz, lá na conta da FAGOC tem dinheiro. Ou se não tem dinheiro, manda vender lá o ar-condicionado, as carteiras, para apurar dinheiro e me pagar. Entendeu? Mas digamos que a PJ, a FAGOC não tem nada, não tem nada. A conta dela tá zerada, não tem mais ar-condicionado, carteira, enfim, não tem nada. E aí? Eu que prestei serviço para ela, eu vou ficar a ver navios, né? Sem receber meus direitos trabalhistas? Então, pode ser que eu me valha dessa opção jurídica, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Ela fala, já que a PJ não tem como saldar as suas dívidas, vamos pegar o patrimônio pessoal dos sócios, então eu vou lá e pego um carro do fulano, que é um dos sócios, eu vou lá e pego uma moto de um outro sócio. Esses bens que são pessoais dos sócios, de uso pessoal, de propriedade pessoal dos sócios, podem ser usados, então, nesse caso, para saldar as horas extras que a FAGOC não pagou da Aline, tranquilo? Então, essa é a finalidade da desconsideração da personalidade jurídica. Então, temos que ter muita atenção, né, que às vezes o sócio acha que está resguardado, né, e não, porque a desconsideração faz exatamente com que seja possível usar patrimônio pessoal do sócio para saldar dívida contraída em nome da empresa, beleza? Então, fechamos por aqui essa ideia de empregado, empregador e vínculo empregatício. Tendo, né, esse vínculo, incide em todas as normas trabalhistas, ok?